Oi, complementando esse assunto da planilha, tá? Da nossa organização dos livros, uma das coisas que nos levou também a fazer a ir montando essa planilha, né? Como vocês viram no vídeo, ela não tem ela não é linda, ela não tem aspectos de, né, nenhuma perfumaria, né, glamour. Ela é simplesmente uma planilha, porque eu preciso dos dados que tem ali dentro. Quem sabe um dia eu arrume ela, mas por enquanto continua assim. O que acontece também, o que nos levou a montar ela, tá? Aqui em casa, como né, a gente já falou, a gente investe muito em livro de sebo, muito livro antigo. E a gente sabe que quanto mais manusear um livro antigo, mais ele se deteriora, né? E eu herdei vários livros que eram da minha avó, vieram, né, aqui para casa e estão sendo muito bem usados. Mas esses livros têm idade, né, da minha mãe, assim, eles são bem antigos. Essa coleção aqui, por exemplo, é uma preciosidade. Mas esse livro em especial, essa coleção, isso aqui é uma enciclopédia, Freitas Bastos. Aconselho, muito legal, ótimo para as crianças lerem, a ilustração dela é linda, tá? Deve ser encontrado em sebo, eu não sei. Mas a questão é que, por exemplo, essa enciclopédia, ela não tem índice, gente. Ela não tem índice. E aí, conforme a gente ia estudando história, ó, ela até tem uma lista de assuntos que estão na enciclopédia, que são, ou melhor, essa lista aqui são os assuntos que tem nesse livro, tá? Essa coleção de livros, cada livro é de um assunto, tem uns 4 ou 5 livros, tá? Então, para saber o que tinha aqui, né? Por exemplo, a gente agora está estudando os exploradores, né? Chegou na época dos exploradores, bem nessa época aqui. Para eu não ter que investir em outros livros e para eu saber o que eu tenho em casa, gente, é muito importante a gente saber o que a gente tem em casa, tá? Valorizem essas enciclopédias. Aqui me economiza financeiramente mesmo. Essa planilha, tá? Parece que é um tempo muito grande investido, eu vou perder muito tempo, eu vou demorar muito para fazer. Aproveitem as férias para fazer. Vão fazendo um pouco por semana, separem os livros. Como que a gente montou ela? Eu precisei tirar todos da estante, reavaliar os livros que a gente tinha, organizar por categoria e deixei várias pilhas. Sim, ficou um período assim, teve um período de caos, assim. Mas a gente fui colocando na planilha, e conforme eu ia colocando na planilha, seja lá um pouco por final de semana, um pouco a cada semana, conforme o tempo que se tem, a gente ia colocando de volta na estante, tá? E esse livro, o que eu fiz em especial com esse tipo de livro? Um livro antigo, que nesse caso não tem índice com página, tá? Tem uma relação de assuntos ali. O que eu peguei esse livro para não ter que manusear, ficar folhando ele toda vez, porque quanto mais eu folhear ele, mais ele vai estragar. E além disso, o fato de eu ter que ficar folhando ele antes, levava a eu não usar ele, porque eu não sabia os assuntos que tinha aqui dentro. Então, o que eu peguei? Peguei essa enciclopédia, estou dando de exemplo, peguei para cada uma desse tipo que eu tenho aqui, tá? Só não fiz isso para Barça, tá? Só conste em ata, não sou louca a tal ponto. A Barça eu não fiz isso. Mas essas outras enciclopédias ilustradas, até enciclopédias de ciências que tem sobre os assuntos ali, tratam de répteis, de mamíferos, seres vivos disso, corpo humano, assuntos gerais, assim, e às vezes alguns específicos, porque aí, eu tô já mudando de assunto. Esse aqui, o que eu fiz? Peguei na planilha, coloquei o nome, cadastrei ela, como qualquer outro livro, mas lá na minha parte de comentários, de referências, eu listei
listei os assuntos que tem aqui. Sim, dá um trabalho, deu um trabalho. Mas vocês não têm ideia de quanto isso me economizou financeiramente. Por quê? Porque aqui dentro eu tenho toda a história dos exploradores. Eu tenho a biografia do Cristóvão Colombo, do Fernando, do Magalhães, do Vasco da Gama, todos esses ali, e de vários outros, porque aqui fala de vários continentes, não só desses que vieram para as Américas, né? Então, assim, quando a gente estuda esses exploradores lá no livro de história, eu posso pegar, estudamos lá o Cook, né, que foi lá para, já não me lembro mais, tá? O Cook, entro ali na minha planilha, Ctrl L, Cook. Aí vai me dizer, o Cook tem o Cook aparece nesse livro aqui. Eu vou lá na minha estante, pego o livro e posso pegar e dar ele como uma leitura complementar para o meu filho, ou para uma leitura para se fazer um resumo, ou uma leitura em voz alta, para fazer o que eu quiser, tá? E se eu não tivesse isso na planilha, eu possivelmente ou ia ficar sem uma leitura complementar, ou ia ter que procurar no YouTube, que para mim é o último recurso. Eu procuro... a minha prioridade são os livros, tá? E até para que os meninos procurem lerem livros físicos. Então, assim, eu iria para um meio eletrônico, né? Seja no YouTube, no Google ou algum outro lugar assim, sendo que eu tenho um livro em casa que trata desse assunto de uma forma maravilhosa. Então, assim eu consegui otimizar o que eu tenho em casa, sem precisar investir em cada livro, em cada coisa. Então, muito do que a gente tem em enciclopédias ilustradas, tá? Até tem esse outro livro aqui, por exemplo, que eu comprei há pouco, ainda não avaliei, tá? Eu vi várias mães indicando e o preço estava muito bom. 101 brasileiros, tá? Tem 101 nomes de pessoas aqui, são biografias de brasileiros que fizeram parte da história do Brasil, que eu ainda não cadastrei na planilha e vou cadastrar. E vou sim, me dar o trabalho de digitar cada nomezinho desses. Por quê? Porque com isso, conforme a gente vai estudando a história do Brasil, eu posso pesquisar ou passar uma tarefa para algum deles, né? Para eles pesquisarem ou lerem a respeito do... aqui tem Dom Pedro II, tem o Santos Dumont, tem... se eu não me engano, isso aqui é Gonçalves Dias... E assim, eu não preciso investir num livro único só sobre um determinado assunto. E isso me economiza financeiramente também, tá? Então fica mais essa dica. Também para livros de ciências eu faço isso, anoto os subtítulos do índice, na planilha eu anoto. Por quê? Porque eu posso pesquisar pelo assunto, pesquisar pelo nome... E eu não tenho a necessidade exatamente de ter um livro para cada biografia. Sendo que aqui eu tenho um resumo da biografia. Se eu quiser me aprofundar em alguma dessas biografias, aí sim eu posso investir num livro, eu posso ir numa biblioteca, eu posso pesquisar no Google. Aí é uma segunda etapa, tá? E livro antigo. Economizem esses idosos. Eles valem muito a pena. Então, um jeito de economizar eles, de fazer com que durem mais, foi botar os assuntos deles na planilha. Então, não preciso ficar folheando, nem as crianças folheando esses livros, cada vez que a gente precisa estudar um assunto. Tá bom? E era isso, gente. Um abraço.